Olá, você está recebendo aí, né, mais um Drop CCA e hoje nós vamos falar sobre triunfe sobre o sofrimento. Nenhum de nós quer sofrer, não é mesmo? Mas sabemos que o sofrimento pode aparecer em qualquer momento das nossas vidas. Isso é um fato irrefutável. Jesus disse lá em João 16:33: No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E se Jesus venceu, nós vencemos através dele. Se o sofrimento faz parte da nossa existência terrena, então a pergunta que fazemos é: como ter vitória sobre o sofrimento? Vamos primeiro olhar para tomarmos conhecimento de como o sofrimento entrou na Terra. O primeiro homem, Adão, saiu santo, perfeito das mãos de Deus, o Criador, mas fez mau uso, do seu livre-arbítrio e desobedeceu a Deus, entregou o seu direito de governar para Satanás, que só trabalha, para trazer sofrimento ao ser humano criado por Deus. Satanás está por trás de todo o sofrimento que há na terra. Deus é bom, santo, perfeito, justo, reto e imutável. Portanto, não pode ser tentado pelo mal e não produz o mal. Mas Deus estabeleceu uma lei universal que diz que toda semente produz de acordo com a sua espécie. Então veja, sementes malignas só pode gerar maldade, só pode gerar coisas ruins. O homem é responsável pelo resultado do que semeia na terra. Então veja bem, o homem escolhe a semente que ele quer plantar. Agora, ele não pode escolher o resultado da semeadura. Ele não pode plantar uma coisa e querer colher outra. Por exemplo, a semente de ódio produz o quê? Produz ódio. Os cristãos sofrem por 3 motivos. Então, aqui nós estamos falando dos cristãos. Primeiro, por causa da identificação com Cristo. Então, por causa dessa identificação com Cristo, os cristãos são odiados, pelo mundo. Em João 15, 18 e 19, Jesus disse: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi e por isso o mundo odeia vocês. O que quer dizer mundo nesse texto? Fala da sociedade onde nós vivemos, com seus valores contrários à palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, a constituição do reino dos céus. Satanás influencia as pessoas sem Cristo, ou seja, que não conhecem a palavra de Deus, não conhece o padrão moral de Deus. E Cristo influencia aqueles que creem nele. Quanto mais nos parecermos com Jesus, mais Satanás nos odeia e usa pessoas que estão aí, influenciadas pelo mal, para nos odiar também. Veja,
que situação, né? Aqui na Terra há pessoas influenciadas por Deus e há pessoas influenciadas por Satanás. Segundo, por causa da nossa própria desobediência. Os cristãos pertencem ao reino dos céus, onde Deus é o Rei Supremo. Esse reino é dirigido por uma constituição tão soberana quanto o rei o é. A Bíblia Sagrada traz as escrituras de Deus que diz como devemos viver aqui na terra. Quando transgredimos as ordenanças do rei, consciente ou inconscientemente, pecamos contra Deus em primeiro lugar. Nós nos tornamos pecadores e o nosso relacionamento, a nossa comunhão com o Rei Soberano Santo é interrompido. Deus é santo e não comunga, não se relaciona com o pecado. Para voltar ao relacionamento com Deus, precisamos nos arrepender, tomar consciência do nosso erro, confessá-lo diante de Deus, pedir seu perdão para que possamos recebê-lo. E só assim a comunhão, o relacionamento será restaurado. Isso é o que estabelece a palavra do rei. Então, sair de debaixo da proteção divina nos deixa expostos a toda sorte de mal. Terceiro, por causa da permissão divina. Então, o cristão também pode sofrer por causa da permissão divina. Em 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 12 a 16, lemos: Amados, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa em vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus. O apóstolo Paulo, ele conclui, lá em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que devemos fazer quando estamos sofrendo? Primeiro, faça uma avaliação do sofrimento. Busque discernir o motivo do sofrimento. É por obediência ou por desobediência? Você pode sofrer tanto por obedecer como por desobedecer. Como esse sofrimento pode ajudá-la a se aproximar mais de Deus? Sofremos por causa dos nossos próprios erros? Segundo, não estranhe o sofrimento. Surgiu um fogo em sua vida, como nós vimos no versículo, saiba que isso pode acontecer a todos nós.
durante esta peregrinação terrena. O sofrimento para o cristão não é coisa estranha. Terceiro, busque refúgio em Deus. Só nele encontramos paz, segurança, força, estabilidade, fé para vencer esse tempo difícil. Não tente passar sozinho pela tribulação. Busque a ajuda de Deus em primeiro lugar e busque a ajuda de pessoas que são maduras espiritualmente falando. Quarto, não esmoreça. Tenha bom ânimo, porque Jesus já venceu esse sofrimento em seu lugar e ele te dá vitória também. Né? Quinto, aprenda as lições espirituais que o sofrimento traz. Durante o tempo de sofrimento, aprendemos a confiar em Deus, confessar as suas promessas para nós e nós saímos mais fortes do sofrimento. Embora no tempo que está acontecendo é bastante difícil, mas depois, lá na frente, você vai olhar para trás e ver o quanto Deus esteve ali presente com você e como você pode avaliar o verdadeiro valor da vida. Né? Então, que o Senhor possa te capacitar aí, né, a passar por essas tribulações, seguro nas suas mãos e confiando nele e em sua palavra. Amém.